Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker, garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal tá aqui, ó, Godoy 1x, te dá 200% de bônus no seu valor depositado. O link na descrição do vídeo, comentário fixado, acesse lá o nosso link. Na hora que for realizar o seu depósito, tu vai preencher Godoy 1x. Vai pegar 200% de bônus no valor que você vier a depositar. A partir dali, você vai fazer o seu palpite vencedor. Hoje tem jogo pela Série B, Santos e Coritiba. Aproveita no 1xBet com o nosso cupom Godoy 1x, fechado? Galera, vamos lá, o que está acontecendo, hein? O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, isso é um fato, né? E o que será que está acontecendo? Vamos passar aqui por essa relação Tite e o Léo Ortiz como volante, Léo Ortiz como zagueiro, Léo Ortiz nem como volante, Léo Ortiz nem como zagueiro, o campo tá falando, Tite não tá ouvindo, tem bastidores, tem influência dos bastidores sobre isso, o que tá acontecendo? Vamos passar aqui por esse caso aqui do Léo Ortiz, até relembrar aqui para vocês alguns números aqui recentes. Tem uma fala do Tite, apesar de ele ter falado bastante, falou nada, mas também falou, também dá pra gente entender, e mais do que isso, eu acho que aqui um espaço pra gente também trazer a realidade pra vocês do que é o futebol. Você pode não concordar, como eu também posso não concordar, mas aqui a gente não tá pra concordar ou discordar, a gente tá pra contar o fato. Vou contar aqui pra vocês algumas situações que podem vir a acontecer e que pode estar acontecendo com o Léo Ortiz. É fato, isso é um fato. O Léo Ortiz, ele é um jogador que tem qualidade. Isso é um fato. Ele é um jogador que tem, né, essa... O cara consegue trocar passes com facilidade, é um cara, né, que tem... Ele tem isso na cabeça dele, né, ele conseguiu construir isso, né. Poxa, como é importante, apesar de eu ser o defensor, eu ter esse passe pra frente, como é importante eu ajudar. Hoje o futebol é isso. Eu não posso ser só um zagueiro de dar bicuda pra frente, zagueiro, acabou esse futebol, né. Que bom que ele conseguiu, né, atingir essa maturidade do seu jogo. Que bom que passaram treinadores por ele, seja no Bragantino, lá no início da carreira, que estimulou isso no cara e o cara se tornou, né, um zagueiro que tem essa virtude. Que bom, perfeito. É nítido que ele é um zagueiro que tem essa capacidade. O Léo Ortiz jogou como volante, né, por um período ali no Flamengo. Tem algumas pessoas que estão até falando, pô, poderia retornar com ele como volante, não precisa ser como zagueiro, o time tá pedindo, o Pulgar voltou mal pra caramba, o Alan tá mal, ou o Alan tá suspenso, pô, bota o cara tava bem. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do Léo Ortiz como volante, em seguida a gente fala do Léo Ortiz como zagueiro. O que acontece é o seguinte, isso pode vir a acontecer, antes da gente passar até aqui a fala do técnico Tite. O técnico Tite pode ter chegado pro Léo Ortiz e falado assim, Léo Ortiz, eu não vou ter o Pulgar, que tá na seleção da Copa América, o Alan teve uma lesão, eu preciso de um volante. Eu sei que você é zagueiro, você pode jogar nessa função? Ô, professor, eu não me sinto tão bem assim, já me botou ali algumas vezes, eu não fui tão bem, que é até verdade, né? Contra o Bolívar, por exemplo, aí tava meio perdidão, é claro que o ambiente não era do melhor, né, por altitude e tal, mas, pô, professor, pô, Léo, tô combinando contigo, você joga esse período aqui como volante, a gente vai te dar confiança, vai te dar sequência, vai dar certo, confia no seu futebol, acabou, os caras voltaram, eu não vou mais te usar como volante. Isso pode ou não pode acontecer? Pode acontecer. Ah, então beleza, professor. Obrigado aí, vou me esforçar aqui, mas independente disso, não me julga como zagueiro o que eu vou fazer como volante, porque se der errado, não é justo. Perfeito. E professor, e se eu for muito mal e a torcida pegar no meu pé, depois não me quiser nem como volante? Não, nem como zagueiro. Não, confia, a gente vai trabalhar aqui, vai dar certo. Pode ser esse laço de confiança. Acabou esse período da Copa América, eu não te uso mais. Porque vai voltar rapaziada. Pode ser? Pode ser. Outro fato que pode ser. Léo Ortiz não quer ser visto como volante. O empresário do Léo Ortiz não quer que ele seja visto como volante. Então é aquilo. Estamos falando como volante. Calma que a gente vai chegar como zagueiro. O empresário chega e fala pro Marcos Braz. Marcos Braz, o Léo Ortiz está jogando como volante. Eu não quero que ele... Vocês contrataram para ele ser zagueiro. O valor dele de mercado é como zagueiro. Eu não quero ele como volante. Porque se ele for mal como volante, se ele errar, o mercado vai ver como volante, e aí aquilo, ele vai desvalorizar como atleta, e aí vai desvalorizar na sua função que ele é valorizado, como zagueiro. Justo, por isso que eu falo, a gente pode não concordar ou não concordar. É a realidade, mas é justo? É justo. É justo. Fato este, que o Léo Ortiz entrou como volante, foi indo, e teve um momento que tava super bem, cara. Confiante,
fazendo boas jogadas, tava bem. Claro que ele não tem a característica de um volante moderno hoje, daquele bate-volta, até pela sua condição física, é um zagueiro, então assim, não vai ter... Mas é um cara com qualidade, que tava indo super bem. Mas talvez possa ter acontecido esse trato, né? Esse combinado não sai caro. Coincidência ou não, voltou o Eric Pulgar. O Léo Ortiz não foi mais utilizado como volante. O Léo Ortiz, ele joga contra o Atlético Mineiro, aí tem aqui os números, ó, só pra gente entender bem. Ele joga contra o Atlético Mineiro, ele joga 72 minutos contra o Atlético Mineiro, ele sai, entra o Eric Pulgar e a partir dali, olha só, ele não entra mais como volante. Pode ser esses tratos que a gente tá falando? Pode ser, não é uma coincidência. Como também pode ser gestão de elenco. O Tite vem, coloca o Léo Ortiz. A partir do momento que ele vai ter os volantes, ele não vai improvisar um zagueiro como volante para não desprestigiar um volante. Também pode acontecer. Então é aquilo. Já tem o Eric Pulgar ali, mas o Eric Pulgar tá mal. Mas o Eric Pulgar já tá provado que ele joga bem, antes ele tava jogando bem, é uma fase, a irmã dele tá passando por um problema ali pessoal, pode ser que isso esteja, e pior que pode acontecer mesmo, que isso possa estar interferindo ali na cabeça do atleta, aí o atleta tá... Mas enfim, é ele, foi ali só um quebra-galho, se eu colocar ali e botar ele no banco vai ser pior pra ele, porque ele vai se sentir desprestigiado, futebol, não sei o quê, também pode ser? Também pode ser, mas esse é o fato. E aí o Léo Ortiz volta como zagueiro. Só que ele não volta como zagueiro, e aí que tá o debate. Ele não volta como zagueiro como a primeira opção, como a segunda opção, como a terceira opção. Ele volta lá atrás da fila. E aí o que acontece? Vamos lá. O técnico Tite foi perguntado, obviamente, pela ausência do Léo Ortiz. E eu vou dar minha opinião depois sobre ele como um zagueiro, né? E o que o campo tá pedindo, né? O campo tá falando, usando a mesma expressão do treinador. Ele respondeu o seguinte: eu sou técnico formado em educação física, ex-atleta que parou com 27 anos. Deve ter mais de 2.000 palestras, 1.300 jogos, cabelo branco e continua não dormindo direito. E que fala a verdade. Hoje na palestra, mesmo discurso. Se ser gestor é falar transparente, nós somos. É a mesma conversa que temos com a direção. Às vezes não é mesmo com vocês. Eu não minto, eu omito. Não vou querer falar algo porque entendo que não falar publicamente seja importante. Mas eles sabem que essas situações aparecem. Esse approach, que é emocional, da orientação técnica e tática e da transparência dessa relação, isso não é coisa minha, é nossa, do Flamengo. Claro, óbvio, não precisava nem, né? Tem assuntos que são assuntos internos que não vão ser externados, como, por exemplo, esses combinados não tem que ser falado, você fica só no imaginário, aí tem pessoas que nem imaginam isso, porque nem sabem, por serem tão distantes assim da realidade do futebol. Deixa a fantasia do futebol aflorar e não traga a realidade. A realidade é muito mais dura do que essa fantasia, de que muitas pessoas vivem, convivem e assim, não sabem, e alimentam. Mas ele deu aquela famosa no início, aquela carteirada. É um otário, né? Não sou o famoso, cara, não sou bobo, porra. Já tô há tanto tempo nisso aqui, já vi, sei bem, né, como é que são algumas situações extra-campo. Acontece o seguinte, como um zagueiro, vamos lá, o Léo Ortiz entrou no lugar do Fabrício Bruno aos 69 minutos e ele jogou, né, o final da partida ali, cerca de 21 minutos, mais os acréscimos, no jogo que o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Então vejam bem, ele não entra mais como volante e ele entrou dessa vez um zagueiro, faltando ali 20 e poucos minutos. Aí vai a minha opinião, cara. Fabrício Bruno e Léo Ortiz são jogadores com características absolutamente diferentes. Não é porque, na minha opinião, que o Léo Ortiz mereça e deve sim jogar mais, ser mais visto, ganhar até uma titularidade dependendo do jogo, que eu tô desprezando o Fabrício Bruno, tá? Eu sou completamente contra esse 880 preto ou branco, bagre ou craque. Não é porque um precisa ser valorizado que o outro é desvalorizado. Acho o Fabrício Bruno extremamente útil. Extremamente útil. Ele tem características e valências que o Léo Ortiz não tem. Assim como o Léo Ortiz tem características e valências que o Fabrício Bruno não tem, por eles serem indivíduos diferentes e tem que ser respeitada a diferença deles. Mas eu acho o seguinte, dependendo do panorama, o Léo Ortiz, o campo pede muito mais o Léo Ortiz do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem muito mais recuperação do que o Léo Ortiz. Muito mais. Nem se compara. Dois zagueiros para ter recuperação. É um cara rápido, extremamente rápido, que cobre muito bem as suas costas. Então assim, se você quer um jogo com essa característica, o Fabrício Bruno vai te entregar isso melhor do que qualquer outro zagueiro do Flamengo. Porém, o que está acontecendo é o seguinte, até nos últimos jogos, uma coincidência ou não, o Flamengo tá precisando de um cara para municiar. Aquela primeira linha tá precisando municiar. Pô, o Fabrício não vai fazer isso. Se o Fabrício tivesse também, além disso tudo que eu falei, tivesse essa... Ele não tava no Flamengo, porra. Ele não tava no Flamengo.
Não era uma proposta que ele recebeu lá da Premier League agora. Ele já tava, meu irmão, não tava aqui há muito tempo, se ele também tivesse isso. Então, claro que tem limitação. Mesma coisa o Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz tivesse algumas valências do Fabrício Bruno, não tava no Flamengo também, pô. Tava fora há muito tempo. Então, assim, mas o campo tá pedindo o quê? Uma verticalidade. O campo tá pedindo o quê? Um cara ali pra fluir esse jogo ali de trás, pra essa bola chegar melhor, principalmente quando o meio-campo tá mal. Tiveram alguns jogos anteriores, contra o Fortaleza, por exemplo, o meio-campo foi muito ruim. O meio-campo foi muito ruim. Mas o meio-campo foi muito ruim, não foi 69 minutos do segundo tempo quando entra o Léo Ortiz. Já começou mal e terminou péssimo. Então, assim, você tem um jogador pra isso. E aí, se você tem um jogador pra isso, esse cara tá no banco, aí eu acho que é aquilo. O campo tá falando, o técnico não tá ouvindo. Isso aí não parte de combinado de nada. É uma escolha. Pô, o cara não vai ficar aqui no banco, não sei o quê. Eu acho que o Léo Ortiz tá precisando de mais. Tá precisando de mais minutos. Falando sobre o campo, campo tá falando, não tá ouvindo. É um jogador que o Flamengo vai enfrentar uma defesa, tá todo mundo lá atrás, que é a grande maioria dos jogos, ou existe essa circunstância durante uma partida, cara, o Léo Ortiz vai te ajudar e vai contribuir muito mais. Porque é um zagueiro que tem a capacidade de dar um passe de progressão, não é um passe de lateralidade. Se tá burocrático, ele vai tentar ali fazer um jogo menos burocrático, porque ele tem essa virtude. Então, é nítido que tá acontecendo alguma parada, óbvio que tá acontecendo alguma parada. Tem essa relação, pode ser o combinado, pode ser uma interferência externa, não querer mais ver como volante, pode ser para não desprestigiar o companheiro, pode ser por não estar enxergando ali o óbvio, mas tem, é nítido, isso é óbvio que tem. A gente, obviamente, também nunca iremos saber. E esse é o futebol, como tem várias coisas que a gente não sabe. Grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, tamo junto, um abração a todos, valeu!